irmãos, vamos abrir a palavra de Deus novamente em Gálatas. Nós estamos já indo por final dessa carta. Gálatas capítulo 5, do verso 13 ao 15. Gálatas capítulo 5, do verso 13 até o verso 15. Carta do apóstolo Paulo, inspirada pelo Espírito Santo, às igrejas da região da Galácia. Capítulo 5, do verso 13 ao 15. Acompanhe mais uma vez com bastante reverência, por se tratar da palavra de Deus, a palavra da salvação, porque muitos serão salvos ouvindo essa palavra. É a palavra que transforma as vidas, mas também é a palavra da condenação, porque muitos ouvirão essa palavra e terão seus corações endurecidos para não compreender, e serão condenados por isso. E a palavra de Deus, irmãos, de forma inerrante, nos diz assim mais uma vez: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Vamos orar, irmãos. Ó Deus, nós queremos, ó Pai, te agradecer pelo privilégio que temos, ó Pai, de ler a Tua palavra e através, ó Deus, da Escritura Sagrada, a Escritura de um Deus Santo, de um Espírito Santo, nós podemos ouvir a Tua voz. E a Tua voz, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, pode ser aplicada aos nossos corações e virar prática em nossas vidas. Ó Deus, louvado seja o Teu nome. Mas agora nós vamos ouvir a Tua voz, ó Deus, pela Tua palavra pregada. A palavra do Senhor, Pai, será exposta nesse púlpito. E nós clamamos que depois de sermos exortados pela verdade do Teu Evangelho, nós não permaneçamos da mesma forma, mas que possamos ser transformados, ó Deus, pelo poder transformador do Teu Espírito, aplicando essa palavra a cada um dos nossos corações aqui presentes e aqueles que estão em casa. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude nessa manhã, Pai, nos dando ouvidos para ouvir. E ao ouvirmos essa palavra, Senhor, que nós possamos vivê-la. Que nós não saiamos daqui da mesma forma, mas no mínimo com mais vontade de ser mais santo, de estar mais próximo do Senhor. Que o Senhor nessa manhã, Pai, nos dê ouvidos para ouvir. Que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos para enxergar. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, nos ilumine. A todos nós. Todos necessitamos, ó Deus, do Teu Espírito nessa manhã. E que o Senhor Deus, ó Pai, possa usar mais uma vez a instrumentalidade desse pecador miserável, indigno de estar nesse púlpito, mas chamado pela Tua graça. Que o Senhor nessa manhã, Pai, possa abençoar tanto a esse que fala como todos que escutam, e que tudo seja para a Tua glória.
É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Você já assistiu o filme O Gladiador, com Russell Crowe? Conta a história de um imperador romano, um general romano que foi traído e acabou sendo levado como escravo. Virou um gladiador. Como escravo ele teve que lutar. Inclusive no final do filme ele luta contra o imperador romano, que foi um perseguidor da igreja. Mas o gladiador, irmãos, eles eram escravos. Eles eram escravos que eram usados para o divertimento do povo. E eles divertiam o povo se matando uns aos outros. Eles usavam uma espada chamada gládio, por isso eles eram chamados de gladiadores. E eles eram obrigados a lutar. E lutas violentas eram combates violentos, sem regras, a qual um lutador procurava despedaçar o outro, destruir o outro. Eles eram escravos para isso. Esses espetáculos eram patrocinados pelo Império Romano. Muito antes de Cristo já havia, na época de Cristo, e algum tempo depois de Cristo ainda continuavam essas lutas. Era um espetáculo que tinha um fundo político, chamado a política do pão e circo. Dê pão e divertimento ao povo que eles ficam tranquilos. Não é muito diferente nos dias de hoje, não, né? Que as políticas de esquerda querem entreter o povo, dando migalhas. Mas essa era a política de Roma. Então esses espetáculos eram praticamente diários. Essas lutas sangrentas até a morte. Quando um dos lutadores já estava sem condição de luta, era perguntado ao povo se eles queriam que matasse ou que ele vivesse. E se o povo fizesse o sinal assim, era para viver. Mas se a população, que geralmente fazia o sinal assim, aquele oponente que estava vencendo ia lá e dava o golpe final. E eram lutas terríveis. Mas vejam, eram escravos, que eram homens feitos escravos, que eram obrigados a se destruir uns aos outros, a se ferir uns aos outros. Quanto mais você feria o outro, melhor. Quanto mais sangue jorrasse, melhor. Mas aqui no texto que nós lemos nessa manhã de Gálatas 5, do 13 ao 15, Paulo vai mostrar um outro tipo de servidão, um outro tipo de escravidão. Pessoas que são feitas escravos não para se matarem, mas para servir uns aos outros. Servir ao rei da igreja. Exatamente isso que Paulo vai nos mostrar. É exatamente o oposto da vida de um gladiador, que era feito escravo para matar. Nós não, nós somos libertos de uma escravidão do mundo, feitos escravos de Cristo, para servir uns aos outros por amor. E a verdade que vai nos saltar aos olhos, irmãos, desse texto de Gálatas 5, do 13 ao 15, é que o amor liberta para servirmos e não para destruição mútua. O amor liberta, o amor de Cristo, o amor sacrificial que Cristo exerceu lá naquela cruz, ele nos liberta para servirmos e não para mutilação ou a destruição mútua. E nós veremos isso, irmãos, em 3 pontos nesse texto. No verso 13, parte A, nós veremos a liberdade que Cristo nos trouxe por esse amor. No verso 13, parte B e verso 14, nós veremos que nós fomos libertos para servir. E no versículo 15 nós veremos que nós não fomos libertos para a destruição mútua, ou para essa guerra entre um e outros. Irmão, nós sabemos, estamos pregando essa carta desde o início, desde o capítulo 1. Nós temos ido até um pouco lento, né, pegando perícope mais curtas, quando o texto permite. E nós chegamos aqui sabendo que o apóstolo Paulo está
travando uma batalha contra os falsos mestres, a falsa religião. E Paulo vem travando essa luta, ele vem demonstrando aos Gálatas, tentando trazer os Gálatas de volta à lucidez. Porque depois de ouvirem o Evangelho, eles parece que se perderam na sua caminhada, deram uma desviada por causa de um falso Evangelho, por algo que atraiu o coração deles. Paulo está até admirado de que em pouco tempo, não é em tempo muito longo, lá no início da carta, Paulo diz que em pouco tempo vocês estão se desviando, estão deixando a verdade. Parece que esqueceram que foram libertos. Aquela questão que nós falamos, né, que algumas pessoas acham a liberdade estranha. Não, parece que estão tão acostumados a viver na escravidão do falso evangelho, da salvação pelas obras, do pecado, que quando de repente se vê liberto e Cristo trouxe libertação, parece que não se acostumam com essa liberdade. E aqui o apóstolo Paulo vai dizer, irmãos, que o amor de Deus nos libertou, nos trouxe essa liberdade. No versículo 13 do capítulo 5 ele diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. O apóstolo Paulo diz: porque vós, irmãos. Veja que ele se refere agora, irmãos, aos crentes da igreja da Galácia. Veja que o texto está mostrando que ele está falando para os crentes, ele está chamando de irmãos. Paulo não chamaria de irmãos aqueles que não são alcançados pelo Evangelho de Cristo. Aqueles que de fato foram transformados pelo Evangelho e abandonaram as suas antigas crenças, abandonaram os seus pecados. Veja que Paulo não duvida que o Evangelho de fato transformou a vida daqueles homens. Por isso Paulo se refere a ele como irmãos, porque eram da igreja, eram crentes verdadeiros. Paulo não chamaria homens pagãos de irmãos, porque Paulo sabia que só através da fé em Cristo pessoas se tornam nossos irmãos por causa de Cristo. É por isso que pessoas de outra religião, irmãos, eles não são nossos irmãos. Católicos romanos, adventistas, testemunhos de Jeová, espíritas, igrejas neopentecostais, pode ser que tenham pessoas eleitas lá dentro, mas não são nossos irmãos. Não há comunhão com eles. Não existe isso. Nós não declaramos guerras, nós não queremos matá-los, mas não são nossos irmãos. É por isso que nenhum deles pode participar dessa mesa. Porque nenhuma religião dá direito de alguém se assentar naquela mesa, fazer parte daquela mesa, a não ser a cruz de Cristo, a fé em Cristo. Mas Paulo, ele agora, irmãos, ele se dirige a uma assistência, àqueles que são crentes, aqueles que até balançaram por causa dos falsos mestres, mas Paulo crê que eles são crentes de verdade. E Paulo diz: porque vós, irmãos, crentes da Galácia, fostes chamados à liberdade, porém não usei da liberdade para dar ocasião à carne. Fostes chamados. A palavra chamar aí, irmãos, é o chamado eficaz. É o chamado verdadeiro. É aquele chamado que ele usa lá no capítulo 1. Quando ele diz assim, capítulo 1, versículo 6: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Ou então o que ele usa aqui no próprio capítulo 5, versículo 8, quando ele diz: essa persuasão não vem daquele que vos chama. Ou seja, esse chamado aí, irmãos, é o chamado feito para os eleitos, para aqueles que são crentes de verdade. É o chamado interno, é aquele que transforma. O chamado do Evangelho é feito a todo homem, a oferta do Evangelho. Todas as pessoas podem ouvir o Evangelho. A oferta do Evangelho, o chamado geral, é lançado para todos. O milho é jogado para todos, mas nem todos responderão a esse chamado. Nem todos vão ouvir de forma eficaz. O próprio Jesus disse isso lá em Mateus 13, na parábola do semeador, quando os seus discípulos perguntam: mestre, por que fala em parábolas?
Ele diz, porque a vós é concedido o direito de entender, mas aqueles ali não. E ele diz, porque aquele que tem será acrescentado, mas aquele que não tem, até o que tem será retirado. Ou seja, aquele que está ouvindo o Evangelho de forma eficaz, vai ser levado para a eternidade, vai ser acrescentado na eternidade. Mas aquele que não tem ouvidos para ouvir, até o direito de ouvir um dia será retirado. Exatamente isso que Cristo quis dizer. Um dia, irmãos, a oferta do Evangelho vai acabar. Aquele que ouviu, aquele que tinha ouvido para ouvir, será acrescentado mais ainda na eternidade. Mas aquele que não tem, até o direito de ouvir o chamado geral, não vai ter mais. Por isso, Jesus, aqueles que foram chamados de forma eficaz, aí ele diz, foram chamados à liberdade. E Paulo vem falando dessa liberdade já há algum tempo. Ele diz que foram chamados para a liberdade. Lá no capítulo 4, ele expôs que nós éramos como os filhos pequenos que os pais morriam, mas ele ainda era dono de tudo, mas precisava se submeter aos seus tutores. Eram donos de tudo por direito, mas não de fato, até que Cristo viesse. Aí ele disse que quando Cristo veio, na plenitude do tempo, no tempo certo, Cristo nos trouxe essa liberdade, nos tirou da condição de escravo e nos deu a condição de filhos, herdeiros com Cristo do universo. Porque em Cristo nós somos filhos de Deus. Ele vai falar dessa liberdade, quando ele fala também no capítulo 4 das duas alianças. Ele fala que Abraão tinha 2 filhos, um era filho da escrava e outro era filho da livre. Ismael nasceu para a escravidão, mas ele diz que a igreja era filha da livre, da Jerusalém celestial, não do Monte Sinai, que gera escravidão, mas da Jerusalém celestial. No capítulo 5 ele fala de novo da liberdade, dizendo que para a liberdade foi que Cristo nos libertou, e nós não devemos mais nos entregarmos a uma escravidão. A escravidão de confiar nas próprias obras, de confiar na autojustiça, na autossalvação. Exatamente por esses caminhos que ele volta a caminhar aqui no versículo 13, quando ele diz, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não usei da liberdade para dar ocasião à carne. A primeira leitura que nós fazemos aqui é que Paulo está falando que vocês não devem sair de uma vida de confiança, de liberdade, usar a liberdade que Cristo lhe deu, e agora vocês estão saindo de um legalismo para a libertinagem. A primeira visão que nós temos é essa, que Paulo está falando que a carne aí é pecado. Vocês estão usando da liberdade que Cristo trouxe para viver uma vida de pecado. A palavra carne, geralmente, no Novo Testamento, principalmente na carta de Paulo, ela se refere à nossa natureza pecaminosa, o nosso pecado. Mas parece que no contexto que Paulo fala aqui, a carne representa a confiança na lei, a confiança nas obras. Que com certeza a consequência será os pecados, como ele vai dizer lá no versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a estas, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas a confiança em si mesmo leva a essas coisas. É por isso que não há salvação para quem pratica isso aqui. Paulo, com certeza, está se referindo aqui à confiança em si mesmo para a salvação. Veja que, lá no capítulo 3, versículo 3, ele diz assim:
Sois assim insensato, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Vocês estão malucos? Vocês começaram no Evangelho verdadeiro, confiando na cruz de Cristo, mas agora vocês estão se aperfeiçoando novamente nas obras, na confiança carnal. E quando nós vemos que o apóstolo Paulo, lá em Filipenses 3, um texto que nós já lemos algumas vezes, nessas pregações em Gálatas, ele vai dizer que ninguém poderia confiar mais na carne do que ele. Aí ele vai listar os atributos que ele tinha. Eu sou hebreu, nascido de hebreu, eu sou da tribo de Benjamim, segundo a minha religião eu sou fariseu, segundo aquilo que eu acredito eu sou perseguidor da igreja, e segundo a lei eu sou irrepreensível. Pronto. Ninguém poderia confiar mais na carne do que eu. E exatamente isso que ele está dizendo aqui. Olha, vocês não usei da liberdade que vocês têm para confiar em vocês mesmos. A confiança na carne que vai levar para tudo quanto é pecado. É achar que vocês já são tão perfeitos, que vocês não precisam nem mais da cruz de Cristo. E aí, irmãos, essa confiança na carne, a falsa religião, ela traz essa impressão de que nós somos o centro das coisas. Somos o centro de tudo. A falsa religião leva o nosso coração a achar que tudo tem que vir para mim. Eu sou o alvo. E aí nada interessa mais a não ser o meu bem-estar, a minha felicidade, não importa como. Eu tenho que viver para mim. E aí eu começo a andar não para glorificar a Deus, mas para minha autossatisfação. A minha autossatisfação. Aí começa, por exemplo, os problemas matrimoniais. Ora, cada um quer o seu. Cada um quer agradar o seu coração, o seu ego. A sua carne é que é importante. O seu coração. E aí eu quero sugar da esposa o máximo que eu puder para minha satisfação. A esposa da mesma forma. Ela quer que o marido viva para ela, por quê? Porque o que importa é ela, é o coração dela, ela é o centro, como o marido às vezes é o centro. E aí começam os problemas matrimoniais, porque a confiança carnal. O falso evangelho, o verdadeiro evangelho não desceu. E aí nessa busca maluca por mim mesmo, começa a surgir os adultérios. Ah, porque eu não sou mais, eu preciso satisfazer o meu coração mais ainda, porque, irmãos, ora, o falso ídolo, a falsa religião, não sacia o coração de ninguém. E aí você vai buscar sempre mais. É como um sanguessuga, sugando. Você quer tudo. Você jamais pensa no outro, na felicidade do outro, no bem-estar do outro, no respeito ao outro. Você quer respeito, mas respeitar o outro você não quer. Porque a sua confiança está em você mesmo, o seu olhar está voltado para você mesmo. A sua grama é que importa que esteja verde, não a do vizinho. E aí as pessoas, os solteiros começam a querer também buscar prazer nas relações sexuais quando não podem. Vão usufruir daquilo que não é seu, porque o corpo do outro não lhe pertence. Porque o corpo da mulher pertence ao marido quando ela casa, e do marido à esposa quando casa, mas se você mexe no corpo que não é seu, é porque você está pensando só em você mesmo. Você quer usar o outro como objeto do seu prazer e nada mais. Por quê? Porque a falsa religião está no seu coração. O evangelho verdadeiro ainda não desceu.
Não desceu ainda. Você pensa em você mesmo, você quer puxar, porque o que interessa é você. A sua confiança carnal leva a isso. Muitas vezes também nós gostamos de falar a verdade para as pessoas, mas não com o intuito de ajudá-las, mas com o intuito de ferir, para impor a sua ideia. Verdade dita sem amor é fruto de falso evangelho, onde você está dizendo a verdade não para edificação, mas para a destruição do outro. Mas por outro lado também, deixar de falar a verdade também é fruto do falso evangelho, quando você não quer se indispor com as pessoas, dizendo a verdade para elas. Quando você tem esses milindres, eu não quero ferir meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus amigos, o que eles vão pensar de mim? Eu vou ser excluído. E aí você sonega a verdade que deve ser dita em amor. Dizer para as pessoas que estão iludidas pelo catolicismo romano que a Igreja Católica é uma farsa, que ela não pode estar, a igreja verdadeira não pode estar alicerçada sobre Pedro, por exemplo, como diz a Igreja Católica Romana, uma mentira. Como é que a igreja pode estar alicerçada sobre Pedro, que Pedro não aguentou um cascudo, já foi que era um homem estável, que precisou ser salvo. Irmãos, dizer isso para uma pessoa é uma manifestação de amor. Quando você visa a libertação daquela pessoa, dizer que o Papa não é infalível, e tantas outras mentiras criadas pelo catolicismo romano. Sabe o que é falta de amor? É você deixar a pessoa ir para o inferno, porque você não quer se indispor com ela. Uma outra causa, irmãos, do falso evangelho é, por exemplo, quando a liderança da igreja começa a querer manipular os crentes, os irmãos. Como nós vemos nas igrejas neopentecostais, se você não der o dízimo, é porque você não é salvo. Aí você tem que dar o dízimo, o bízimo e o trízimo, que é o dízimo da Trindade Santíssima. Se você não der, é porque você não tem fé. Se você não trouxer as ofertas, é porque você não tem fé. Você não é nem salvo, você está debaixo de maldição. E se você não trouxer, o devorador vai destruir tudo que você tem, usando o falso evangelho para escravizar as pessoas, como nós vemos aí em muitas igrejas, impondo o peso sobre as pessoas que Cristo não coloca, o Evangelho não coloca isso, porque o Evangelho, irmãos, não é faça ou deixa de fazer, não é um livro de regras, como Paulo diz, não é a circuncisão e nem a incircuncisão, não é aquele que faz e nem aquele que deixa de fazer, mas é a esperança na justiça que manifesta pela fé. Muitas vezes nós crentes também começamos, por causa do falso evangelho, a nossa confiança carnal, querer manipular Deus. Ah, mas eu vou agora todo domingo para a igreja. Ah, mas eu vou toda quarta-feira. Agora eu vou ler a Bíblia todo dia, eu vou passar tantas horas de joelho orando a Deus, porque Ele vai me abençoar. Aí eu vou ter uma vida melhor. Eu vou alcançar o favor de Deus. Se eu fizer isso, eu vou alcançar o favor de Deus. Eu vou jejuar mais vezes, porque eu quero chamar a atenção de Deus para mim. Percebe como tudo volta para você? E faça tudo isso sim, mas faça para a glória de Deus, não esperando nada. Porque a promessa de Deus, se você é crente, a promessa de Deus para você se cumpriu em Cristo Jesus. Mas o falso evangelho, irmão, nos traz tudo isso. Mas Paulo diz que nós fomos libertos disso. Nós fomos chamados para a liberdade.
Nós fomos chamados pelo poder do Espírito Santo para viver uma novidade de vida, uma transformação que só o Evangelho nos traz, só pelo poder de Deus. Nós fomos libertos, as correntes foram quebradas, as amarras foram desfeitas. É por isso que nós não precisamos fazer culto de libertação, porque nós já somos libertos, meus irmãos. Se você está vivendo em pecado, se você está vivendo uma vida fora da vontade de Deus, você não precisa, se você é crente, você precisa de arrependimento, não de libertação. É de arrependimento. Porque nós temos, mesmo crentes, nós pecamos contra Deus, e quando nós pecamos, nós precisamos pedir perdão a Ele, nos arrependemos para restaurar a comunhão com o Senhor. Assim como quando eu brigo com a minha esposa, eu tenho que ir lá e restaurar a comunhão com ela. O meu casamento não acaba quando eu brigo com ela, mas a nossa comunhão fica comprometida, e aí eu preciso ir lá e restaurar essa comunhão. Assim o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos restaurar essa comunhão. Porque Cristo, de fato, irmãos, quebrou as cadeias, Ele quebrou a maldição, que era a maldição vinha do próprio Deus. É por isso que há erros daqueles que fazem culto de quebra de maldição. Já deve ter ouvido falar em algumas igrejas, hoje será o culto da quebra das maldições. E o interessante é que esse culto é para os crentes. Meu irmão, se a cruz de Cristo não quebrou a maldição, que diacho que vai quebrar? Se a Bíblia diz que Cristo se fez maldito naquela cruz, como Paulo expôs aqui na carta aos Gálatas. Ele se fez maldito no nosso lugar, para quê? Para que todo o peso da maldição que Deus derramou por causa dos nossos pecados estivesse sobre Ele. Se a cruz de Cristo não quebrou, nada vai quebrar. Nada. Mas nós fomos libertos, irmãos. É pelo amor que nós somos libertos, para servir uns aos outros. Versículo 13, parte B, diz assim: sede antes servos um dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Interessante aí, esse trocadilho de seja liberto para servir. De repente Paulo está falando de liberdade, daqui a pouco ele fala de servidão. Parece um paradoxo, né? É um paradoxo, olha como é que pode. Falou em liberdade, agora está falando em servir. Mas a Bíblia tem paradoxos, como por exemplo, aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a vida por amor de mim, ganhará. Oxe, quem ganha é que perde, quem perde é que ganha. O Evangelho é assim. Então nós somos libertos para servir. Algumas pessoas se acham libertas hoje, né? Os adolescentes ficam torcendo para chegar aos 18 anos, que é para se libertar do jugo dos pais. Arrumar emprego para ter a liberdade financeira. Liberdade de expressão, é liberdade política, é liberdade sexual. Tudo escravo. Tudo escravo. Porque liberdade de verdade só em Cristo. A liberdade verdadeira só em Cristo. Mas o apóstolo Paulo diz, irmãos, que nós fomos libertos, e agora ele diz, sede antes servos uns dos outros. E a palavra servo aqui é a palavra escravo, doulos, no grego. Aí veja, sejas liberto para ser escravo. Olha como o evangelho parece maluco às vezes, né? Vocês foram libertos pelo aquele que chamou para vocês serem escravos.
Mas onde é que nós buscamos o exemplo de quem deixou de ser senhor para ser escravo? Em Cristo. É os passos de Cristo que nós temos que seguir. Abra lá a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5. A palavra de Deus diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de escravo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Aí a palavra doulos, se esvaziou a si mesmo e assumiu a forma de um escravo. Foi isso que Cristo fez. Ele a si mesmo se humilhou. Quando você encontrar a palavra servo na Bíblia, irmão, pode dizer que é escravo. É porque o tradutor ele dá essa aliviada, né, para não causar muito choque. É o eufemismo, se não me falha a memória aí do português, né? O pastor não é careca não, ele só falta cabelo, né? Então ele diz, vocês não são escravos não, são servos, né? Mas é escravo mesmo. Você vai ser sempre escravo de alguém, ou do mundo, de Satanás e da sua própria carne, ou você vai ser escravo de Cristo. E aí ele diz, vocês foram feitos escravos, para estarem escravizados uns aos outros pelo amor de Cristo. Uma enxurrada de amor, irmão, foi derramada sobre nós, na cruz de Cristo. E é por isso que nós agora temos que servir aqueles que Cristo amou de uma forma incondicional. O amor de Deus, irmão, foi derramado sobre nós de uma forma incondicional. Sabe qual é a maior prova do amor de Deus? Que Ele nos ama, é que Ele nos elegeu para ser sua igreja. Lá em Malaquias, o povo de Deus está discutindo com ele, perguntando, mas como é que o Senhor nos ama? Se nós estamos passando por tudo quanto é dificuldade. Os inimigos estão aí à volta, há uma crise econômica, há um coronavírus aí se espalhando, os crentes estão morrendo. Eu já fui acometido aí 3 vezes. Como é que o Senhor nos ama desse jeito? Eu não posso mais nem sair de casa, tenho que sair de casa de máscara. Os irmãos estão todos na igreja de máscara. A gente não pode nem botar o pé na rua, com medo. Como é que o Senhor nos ama desse jeito? A igreja era para estar protegida, se o Senhor nos amasse. Aí lá em Malaquias Deus vai dizer, porque eu amei a Jacó e me aborreci de Esaú. Porque eu elegi a Jacó. Não é pelo que eu dou a vocês, não é pelo que vocês têm, mas é porque eu elegi vocês. E odiei a Jacó. A maior prova que Deus te ama, irmão, é porque tu é crente. Se tu for olhar para as coisas materiais, tu vai ver que os ímpios têm muito mais coisa do que a gente. Tem ímpio aí que é podre de rir, que é podre mesmo. É podridão mesmo. O salmista lá quase resvalou o pé olhando para a prosperidade do ímpio. O crente não tem nem um carro para andar. E o ímpio está aí na Hilux, zerada. Mas está podre. Mas a prova do amor de Deus, Ele que nos amou, irmãos. Então, e quando nós amamos, e quando nós entendemos a grandeza do amor de Deus em nós vamos amar os nossos irmãos. Porque lembre que Paulo está se dirigindo à igreja. E ele vai dizer, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Talvez Paulo se refere àquilo que Cristo falou. Os 2 mandamentos, o primeiro é amarás a Deus com toda a tua força, acima de todas as coisas, com todo o teu entendimento. A primeira parte dos mandamentos. E ao teu próximo como a ti mesmo, a segunda parte dos mandamentos. Mas nós só conseguimos amar o meu próximo quando nós entendemos o tamanho do amor de Deus. E quando nós entendemos o tamanho do amor de Deus, que Ele nos amou de forma incondicional, sem nós merecermos, nós vamos amar até o inimigo. Porque o inimigo é nosso próximo. Mas se nós amamos aqueles, irmãos, que são nossos inimigos, e todos aqueles que não são crentes, são inimigos do povo de Deus, pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão, a pessoa melhor que você acha no mundo, se não é crente, é inimigo de Deus e consequentemente inimigo da igreja. Sabe como é que você demonstra o amor? Dizendo a verdade para eles. Mostrando o evangelho para eles. Mostrando o evangelho da salvação. É assim que você ama o inimigo. É assim que você ama o próximo, mesmo sendo ele seu inimigo. É mostrando o evangelho. É tirando ele dessa vida de inimizade com Deus. Porque a justificação, irmãos, ela trouxe lá, como diz Romanos 5, ela trouxe paz com Deus. Não é paz de Deus, é paz com Deus. Porque só em Cristo nós somos novamente apaziguados com Deus. Desde a queda o homem passou a ser inimigo de Deus de forma natural. O bispo Riley, no seu livro Santidade, ele disse que quando uma criança nasce, que o pai acha a coisa mais fofa do mundo, na igreja, nos filhos dos crentes. Ele diz que quando uma criança nasce, que o pai acha a coisa mais fofa do mundo, assim como L. O'Brien. Quando Deus olha lá do céu, Deus diz, lá vem mais um inimigo. E só o evangelho, irmãos, vai mudar isso. Não se engane. Só o evangelho vai tirar os nossos filhos da condição de inimigos de Deus. Só o evangelho vai fazer isso. Só o evangelho transforma. Só o evangelho modifica. Só o evangelho traz essa paz. É por isso que lá nas bem-aventuranças, Jesus disse, bem-aventurados são os pacificadores, mas os pacificadores ali, irmãos, não é aqueles que abrem uma faixa dizendo, não há guerra, paz para o Rio de Janeiro. Não, é aqueles que pregam o evangelho, é que traz paz entre um homem pecador e um Deus santo. Porque esse é o maior problema do homem. Esse é o maior problema do homem. E se você ama o seu próximo, fale do evangelho para ele, mesmo que ele seja o seu inimigo. Mas os da igreja você serve. Nós temos que ser amparo um para os outros. Nós temos que abrir mão, muitas vezes, das nossas vontades, do nosso eu, do nosso orgulho. E viver na comunhão com os santos. Porque nós vamos viver eternamente juntos, que nós somos crentes. Tem muito crente que... Há 2 extremos de crente. Tem uns que é igual uma casquinha de ovo, você não pode triscar. Você não pode triscar que o irmão já está todo sentido. Ah, o presbítero hoje passou por mim, não deu nem bom dia. Acho que aquele presbítero gosta de mim não. Eu vou embora dessa igreja. Mas já tem outros, mas que é igual um porco espinho, fere todo mundo. Você repara às vezes quando alguém posta alguma coisa no grupo da igreja, aí os outros irmãos não gostam, aí eles vão com tudo para cima. Parece uma guerra. Mas não é no intuito de edificar o irmão, não, é de destruir mesmo. O irmão não pode dar um passo errado que nós esquecemos, irmãos, o que Cristo fez por nós. A grandeza do que Cristo fez lá naquela cruz. É porque Cristo nos amou quando nós ainda éramos pecadores, inimigos. É que nós devemos amar tanto os irmãos como até aqueles que estão lá fora, que são nossos inimigos, mas são nossos próximos. E aí todos devem ser alvos da nossa graça e da nossa misericórdia. Porque nós somos servos uns dos outros.
Nós fomos salvos, nós fomos libertos pelo amor de Cristo para a liberdade. E essa liberdade nos faz escravos uns dos outros. Nós estamos aqui para servir. O pastor está aqui para servir, os presbíteros estão aqui para servir. Cada irmão está aqui para servir. Assim como Cristo, irmão, nos serviu. Quando Ele demonstrou ali, e só Ele poderia fazer isso. Eu já vi pastores fazendo isso, mandando os irmãos tirar os sapatos e lavando os pés. Mas não fez o que Cristo fez, porque ali muitas vezes é feito para mostrar que é humilde ou coisa desse tipo. Como dizendo, eu sou tão humilde que eu tenho orgulho da minha humildade. Mas só Cristo pôde cometer um ato daquele e a gente saber que de fato era humildade de verdade. Quando Ele lavou os pés de pecadores, como os pés de Pedro. E lavou todos nós com seu sangue, para que nós pudéssemos estar diante de Deus. Para sermos escravos de Cristo e, consequentemente, escravos dos irmãos. E não para destruição mútua, como diz o apóstolo Paulo no versículo 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Cuidem para que não sejam destruídos. Irmãos, se você já viu alguns documentários que às vezes mostram animais praticando o canibalismo, né? Às vezes eu assisti um documentário que passava na África, os crocodilos. E eles ficam ali no rio, mas aí quando chega o tempo da seca, o rio vai diminuindo, eles vão ficando mais amontoados, e a caça fica escassa, né? Fica pouca a caça, e aí não tem jeito, eles começam a se devorar uns aos outros. E é mordida para lá, e é mordida para cá, e arranca a perna de um, e arranca um pedaço do outro. O apóstolo Paulo diz que nós devemos ter cuidado para não viver assim. Se autodestruindo. Se auto-atacando. A igreja, irmão, não pode estar dividida. O Senhor Jesus diz que uma casa dividida, ela não subsistirá. Nós temos que, como irmãos, remar todos para o mesmo lado. Devemos ter essa unidade na igreja. E não viver se destruindo, como nós vemos muitas cenas aí de pessoas brigando na rua, se debatendo como gladiadores. Alguns irmãos parecem gladiadores. Existem até os grupinhos dentro de muita igreja. É um grupinho de um lado, é um grupinho do outro. Eu não tenho nada contra a sociedade interna não, mas se a sociedade interna começar a andar assim, é porque ela está fora de propósito. Aqui é a SAF, ninguém mexe na SAF, ninguém se intromete. Não, aqui é o PH, ninguém mexe. Ali é o MP, ali é a UPA. Fomos nós que fizemos. No tempo que eu fui secretário presbiterial de UPA e o outro pastor amigo meu era secretário presbiterial da UMP, aí ia ter um congresso na mesma cidade, no mesmo dia, e as duas sociedades não queriam nem alugar o ônibus para ir junto. Para ir junto. Queriam fazer as coisas separadas. Não, é porque um lá vai ser o trabalho da UMP, o outro vai ser da UPA. Irmão, isso não é igreja não. Em muitos locais, irmãos, que vivem se degladiando dessa forma. Se degladiando. É briga, 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 briga. Eu ouvi dizer que tinha uma igreja lá em Fortaleza que tinha até uma divisão. Era o lado do bem e o lado do mal. Que na verdade tudo era o lado do mal, só transformado pela graça de Cristo. Mas irmãos, é porque nós perdemos a noção de como o amor de Cristo nos alcançou. É por isso que nós não olhamos para o outro da mesma forma.
quando nós não entendemos o tamanho da dimensão, da largura, da profundidade, do amor que Cristo derramou sobre nós, o amor de Deus que foi derramado sobre você, para que você fosse salvo. É um amor que nós nunca vamos compreender. Nós nunca vamos conseguir mensurar o tamanho desse amor, medir o tamanho desse amor que é revelado no Evangelho de Cristo. Mas ele está na Bíblia. Como, por exemplo, abra sua Bíblia em João 17. João 17, versículo 22 e 23 diz assim: Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Cristo está dizendo, irmãos, que Deus amou a igreja como amou a Ele. E você acha que tem alguma coisa que Deus ame mais do que o seu próprio filho? Mas Deus amou tanto a igreja que Ele matou o próprio filho naquela cruz, para que a igreja fosse salva. E Cristo não morreu por todos, Cristo morreu pela igreja. Cristo não morreu para tornar a salvação possível. Cristo morreu para salvar os que foram eleitos antes da fundação do mundo. O golpe de Cristo foi certeiro. Abra sua Bíblia em Romanos. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Cristo morreu por nós, irmãos, quando nós éramos seus inimigos por natureza, transgressores da lei de Deus. E ali Deus mostra o seu amor incondicional, o seu amor infalível. E por último, abra em Romanos capítulo 8. Versículo 35. Depois do versículo 38. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Versículo 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Esse é o amor de Deus por nossas vidas. E é quando nós entendemos o peso, o tamanho, a grandeza, a eternidade desse amor, é que nós podemos amar uns aos outros. É que nós passamos a ser suporte uns dos outros. É como nós passamos a ser escravos uns dos outros, por sermos escravos de Cristo. Irmãos, o amor nos liberta para servirmos e não para a destruição mútua da igreja. É para isso que nós somos libertos. Que Deus nos abençoe, que Deus abra nossos olhos para nós enxergarmos o tamanho do amor de Cristo, para que nós possamos oferecer amor a nossos irmãos. Curve sua cabeça. Vamos orar.